Olá pessoal, me chamo Natana, sou psicóloga e neste canal eu falo sobre criação de filhos e compartilho uma série de experiências práticas minhas enquanto mãe do Pedro. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo bem polêmico, mas super necessário, que é como lidar quando as pessoas não respeitam as regras que colocamos para os nossos filhos. Algo que eu recebo muito lá no Instagram, no sentido principalmente de avós que desrespeitam regras dos pais em relação à alimentação, que os pais estão buscando para a criança, em relação à rotina. Enfim, não só muitas vezes avós, mas pessoas num geral que convivem com a criança. Então, bora aqui comigo que tem muita coisa importante para refletirmos sobre isso. Primeira grande questão que nós precisamos olhar é a nossa dificuldade, muitas vezes, de estabelecer limites para as pessoas às quais a gente convive. O quanto que muitas vezes o que nos pega nessas situações é o medo de desagradar o outro, é o medo de como o outro vai reagir, se o outro vai se ofender. Mas fato é, gente, que nós precisamos priorizar a infância dos nossos filhos, mesmo que isso acabe muitas vezes desagradando, frustrando pessoas do nosso círculo de convivência, porque é a criança que está ali o ser mais vulnerável. Então, não tem como a gente ficar poupando os adultos de determinadas frustrações, desconfortos e até de certas birras que eles querem fazer para que as vontades deles prevaleçam. E daqui a pouco, com isso, negligenciar necessidades dos nossos filhos, da infância deles. Então, por mais desconfortável que possa ser, porque eu entendo que muitas vezes as pessoas realmente não lidam com maturidade com isso, não reagem bem, a começar pelo próprio desrespeito em relação a determinadas coisas que a gente está pedindo para não fazer em relação à criança. E que muitas vezes a pessoa ela já é invasiva, ela já não tem realmente uma consideração adequada naquela situação, e quando ela recebe o limite ela acaba reagindo ainda pior, mas isso fala muito mais sobre ela e ela que vai ter que resolver no fundo isso dentro dela. O que não dá é pra gente ficar negligenciando necessidades dos nossos filhos em prol de agradar adultos que deveriam já ter mais maturidade para lidar com determinadas situações. Eu lembro quando o Pedro era bebezinho, o quanto que me irritava a questão das pessoas ficarem pegando na mãozinha dele. Então, muitas vezes eu chegava em situações sociais e falava, olha gente, para vocês pegarem nas mãozinhas do Pedro, que é um recém-nascido, eu preciso que vocês passem álcool na mão, porque a gente, enquanto adulto, tem o dever de cuidar da saúde dele, de zelar pela segurança dele. E claro que, naturalmente, algumas pessoas reagiam mal, mas isso falava sobre elas, isso não falava sobre algo desproporcional que eu estava fazendo, porque de fato a minha prioridade precisava ser cuidar da segurança do Pedro. Se a gente, enquanto pais, não zelar pelas necessidades dos nossos filhos, pela segurança deles, pelo bem-estar deles, não tem outra pessoa mais capacitada, mais apto para fazer isso por eles, pensando a nível realmente de funções no sistema familiar. Então, gente, é extremamente importante que a gente se posicione e também enfrente isso dentro da gente, porque, como eu falei, o nosso papel não é ficar agradando outros adultos em prol de muitas vezes prejudicar os nossos filhos nas situações. Mas também nós precisamos entrar numa questão bem polêmica e profunda sobre tudo isso, gente, porque o que acontece? Quando nós falamos as regras que os pais estabelecem para o filho e que outras pessoas muitas vezes ficam tentando violar essas regras, a gente está partindo do princípio, se a gente pensar na base disso, né, as regras que os pais estabelecem, como se o filho fosse uma propriedade dos pais e os pais ficassem ali ditando a vida desse filho. E por que isso acontece? Porque, primeiro, que realmente, como eu sempre falo para vocês aqui no canal, a gente por muito tempo tinha essa visão de que filhos deveriam ser posses dos pais. E hoje nós sabemos que não é esse o nosso papel na vida dos nossos filhos, que eles não devem ser tratados como uma posse, né? Mas como seres humanos livres, que têm direito de construírem o próprio caminho e que o nosso papel é muito mais preparar eles para isso, mas ao mesmo tempo ir dando liberdade conforme eles vão crescendo para que eles possam realmente escolher os caminhos que eles queiram seguir. Mas a grande questão mais profunda ainda sobre isso é que, na verdade, o que precisaria de forma saudável existir
é um consenso em relação ao que as crianças realmente precisam. Que isso não fosse uma coisa que cada pessoa estabelecesse as suas regras. É como eu já falei em outro vídeo, essa noção de que cada um cria seu filho do jeito que quer, do seu jeito, é uma concepção extremamente perigosa, porque isso só dá espaço para que as pessoas usem das suas crenças, muitas vezes disfuncionais, para conduzir as coisas. Então, o que deveria se ter, na verdade, são regras gerais que vão realmente organizando questões que a infância das crianças requer. E nós temos isso, porque hoje a gente sabe a nível de saúde coisas que são importantes, cuidar, coisas que a gente deve evitar, não só na infância, mas na nossa vida enquanto adultos igualmente. E do ponto de vista emocional também, inclusive no meu livro sobre criação de filhos, que se chama Do que a infância do seu filho precisa, eu falo muito sobre isso, que do ponto de vista emocional, nós também temos pilares que são hoje considerados fundamentais na criação dos filhos. Então, não é sobre o que os pais estabelecem enquanto regras para os filhos, mas, na verdade, sobre o que todas as crianças precisam receber enquanto cuidados, e que quanto mais universal a gente tornar isso, menos vai ser um confronto dos pais contra outras pessoas da sociedade. Mas a gente precisa, na verdade, instaurar essa cultura de que todo mundo tem essa obrigação, tem esse dever realmente de cuidar das necessidades das crianças de uma maneira adequada, e que essas necessidades elas devem ser claras para todo mundo, cada vez mais. Então, eu vejo que mais do que as nossas regras enquanto pais, é sobre as regras que a sociedade deve cumprir em relação aos cuidados da infância. Tá bom, gente? Então, espero que ajude vocês essas reflexões. Até o próximo vídeo. Um abraço!